o fim do mundo. Estão todos aí em trevas. Por isso a noite não é natural, o dia também não é. Por não ser natural, ao desequilíbrio a noite é fria e o dia é quente. Está aí o desequilíbrio. A noite é escura e o dia é claro. Não é natural. O dia é elétrico e a noite é magnética. O que é natural tem estabilidade e o que não é natural não tem estabilidade. O natural verdadeiro é uma coisa só e o que não é natural é variante. Então, muitos, por não conhecerem o verdadeiro natural, pensam que o natural é este e não se conformam com esse natural. Se está calor de matar, reclama por não ser o verdadeiro natural. Se a noite está fria demais de matar, reclama porque não é o verdadeiro natural. O verdadeiro natural estão conhecendo agora, a imunização racional. Este que é o verdadeiro natural, de racionais puros, limpos e perfeitos. Adotaram este natural que ninguém se conforma com as enchentes, ninguém se conforma com os tufões, furacões, com os raios, com as epidemias, com as doenças, com o sofrimento, com a morte, com os terremotos. São imperfeitos, cheios de defeitos. Ninguém se conforma com tudo isso, com esse natural, e na mesma hora se contradiz, dizendo que o natural é esse, não se conformando com nada dessas coisas e outras mais, não sabendo o porquê de tudo isso ser assim, mas na mesma hora se contradiz, não se conformando com ele. Ficava o vivente vivendo assim desse jeito, com essas contradições todas, sem saber deduzir o certo do porquê de não se conformando com esse natural. E assim, na mesma hora, dizendo que o natural era esse, vendo e sentindo que o natural não podia ser esse, porque ninguém se conforma com todos esses males. Então, vivendo sem saberem por que vivem, falando sem saberem, e o que falam, e botando a culpa disso tudo num misterioso ser imaginário, e esse misterioso imaginário levando a culpa de tudo sem ter culpa. Tudo isso por não saberem ao certo quem fez tudo isso. Imaginavam então que algum ser misterioso fizesse tudo isso que aí estava. Agora, conhecendo o verdadeiro, conhecendo a origem de tudo, estão sabendo que o mundo é consequência de seus próprios habitantes, vendo quanto tempo perdido dentro desse solitário buraco que é o mundo. Hoje, sabendo por que o mundo é assim, é porque todos são assim. De onde tudo isso se originou, como se originou, para chegar a esse ponto de desconhecimento de tudo. Vem a nulidade de tudo, a nulidade do seu ser, de encantados que eram e hoje desencantados. Sabendo o porquê de tudo, vem quanto tempo de lutas perdidas nessa vaga ilusão que é o canto e a sua formação de encantados, sem solução, a não ser agora por meio da imunização racional. Isso para ver como estavam tão cegos que não sabiam o que diziam e por isso sofriam sempre por estarem fora do seu verdadeiro natural, de racionais puros, limpos e perfeitos. Agora chegando à imunização racional, para tirar todos daí para fora, para o seu verdadeiro natural, por meio do conhecimento do seu verdadeiro natural, que está na imunização racional. Todos vão ficar de posse do fluido de sua origem, e ficando de posse do fluido de sua origem, estão imunizados racionalmente. Então, o mundo ficará um paraíso racional por progredir racionalmente, pelo progresso do ser racional. Todos vivendo alegres, felizes e contentes por viverem racionalmente, e por assim ser, vindo o prolongamento dos anos de vida, pois não podiam continuar mais a viver sob o domínio do elétrico e magnético, por ser uma base que o animal racional não pertence. Daí um rumo limpo e triunfante para alcançarem a sua base de origem,
a planície racional, alcançando-a naturalmente, por estarem ligados por meio do fluido racional, conhecendo o seu verdadeiro mundo. Entrando no seu mundo verdadeiro e se entendendo com os habitantes do seu mundo verdadeiro, cessam por completo todos esses males que perturbavam o animal racional, tudo em fórmula racional. Daí a transformação dessa deformação para o estado natural, de puros, limpos e perfeitos. A Terra subindo naturalmente, subindo e se transformando para o seu estado natural. Tudo naturalmente, passando por várias transformações naturais e naturalmente sem abalo de espécie alguma, porque tudo que é natural não se percebe, e assim chegando tudo em seus lugares. Uma simples comparação com o espermatozoide, que é um líquido. Ninguém diz que naquele líquido se transforma tudo normalmente e naturalmente. E assim é essa natureza e esse mundo, tudo se transforma naturalmente. As gerações materiais se transformam até virem a sua extinção naturalmente, por várias regras normais, porque chegará a época em que terminará a procriação e chegará a época em que parará tudo de reproduzir, vindo a extinção de todos os seres, como já houve a extinção de muitos seres, de muitos animais conhecidos pelo povo dessa época, outros desconhecidos, quando eram gagos atrasados, que não se entendiam as coisas. Assim como aqueles animais se extinguiram, tendo chegado a época de parar a sua reprodução. Assim vai chegar a época de toda a bicharada se acabar, porque vai chegar a época de cessar a produção, tanto dos irracionais como dos animais racionais. Isso tudo é muito natural, vindo a extinção de tudo muito naturalmente e sendo tudo dentro da sua época, uma coisa normal e natural, sem ninguém sentir, tudo se transformando dessa deformação para seu estado natural. Então aí a lua diminuindo seus quartos, o sol muito menor, tudo vai diminuindo, tomando formas diferentes, tudo voltando a ser aquilo que era. O tempo passa, as épocas chegam e tudo se modifica, por ser a razão uma só. Qual é a razão? Racional, que se deformaram como estão vendo agora, a tempo, a época de transformação dessa deformação para o seu estado natural de racionais. As épocas se aproximam tão naturalmente e tudo chegando em seus lugares tão naturalmente. Vejam como vieram e como estão vivendo. Quantas modificações já fizeram e quantas estão fazendo, e as que vão fazer para chegarem ao seu lugar de origem, de racionais puros, limpos e perfeitos. E assim o mundo encantado se aproximando do seu fim, pelas ordens naturais das coisas. Então, não estão vendo que esse mundo é um encanto que ninguém entendia o porquê dele é ser assim, porquê de todos serem assim e o porquê de tudo ser assim. Ninguém se entendia, e por isso todos estão desentendidos de tudo e desentendidos de si mesmo. Então taxam o mundo de um enigma e todos os seus seres de enigmáticos. Conservam tudo assim por não terem recursos para saber por que esse mundo era assim ou assim. Então todos perdidos aí dentro, sem saberem dar solução desse enigmático mundo que ninguém sabe de onde surgiu, de onde proveio, de onde provinham. Muitos achavam como uma coisa diabólica, dizendo: isso foi uma bola de fogo que caiu em cima e se transformou nesse mundo. E outros, com outras versões, outros com outras teorias, outros com muitas infinidades. São muitas as versões, as teorias são muitas e tudo fica na mesma, sem solução. A agonia de todos continuava, as amarguras, para encontrar uma solução desse mundo sem explicação, que ninguém nunca pôde dar. Assim,
como a mariposa que vive rondando, voando em torno de uma luz, sem saber explicar o porquê da luz. Assim era o ser humano dentro desse mundo, no qual vive sem saber explicar, por aí vive, muito menos o porquê da existência desse mundo ser assim. Hoje, chegando ao conhecimento de todos, o histórico de tudo, que compõe a revelação completa de geração, criação e a sua extinção. Todos de parabéns, com a felicidade verdadeira aí nas mãos, que é a imunização racional, que contém a planta desse encanto, desse mundo encantado. Tudo isso já era para ter vindo, mas agora é que chegou a época dessa grande e assombrosa revelação. E por o verdadeiro natural não ser esse deformado, e por não ser esse o verdadeiro mundo, por esse ser um mundo de mentiras, e por isso tudo se acaba. No final, não podemos deixar de destacar uma teoria dos teosóficos que é muito importante e que diz respeito à chegada de um planeta que muitos chamam de Nibiru, outros de planeta X, alguns de planeta intruso. Este planeta tem uma órbita ao redor do Sol de cerca de 25.000 a 30.000 anos e ele é dotado de uma poderosa força magnética que, ao completar a sua órbita, ele coloca os 8 planetas do nosso sistema solar alinhados a este alinhamento, provoca grandiosas alterações em todos os planetas, inclusive na Terra, causando grandiosas catástrofes, e podemos citar os exemplos das civilizações de Lemuriana e Atlantis, visto que os continentes de Lemúria e de Atlântida desapareceram quando da passagem desse misterioso planeta. Esta tese, inclusive, encontra-se corroborada nos ensinamentos que emergem no livro Universo em Desencanto, quando percebemos que o eixo da Terra, nesse momento da passagem do planeta Nibiru, ele se desloca de um lado para o outro, provocando alterações de toda sorte e até mesmo o deslocamento de oceanos de um lado para o outro, de forma que onde não existia água passa a existir e onde tinha deixa de ter. Realmente é um tema fascinante e encontrei no livro Universo em Desencanto uma descrição coerente e simples, mas de grande profundidade, que nos dá uma percepção menos aterrorizante e tão preocupante final do mundo. Então, meus amigos, vemos que a nossa questão fim do mundo não vai ser um final, e sim uma mudança de fase que nós iremos naturalmente, sem perceber, assim como o nosso crescimento do nosso cabelo, né, se torna grande ou se transforma, né? Então tudo é natural, como a natureza que nos rodeia. Muito bem, amigos, terminamos mais um programa Enigmas do Espaço. Vos aguardo na próxima semana, neste mesmo horário, e também vos aguardo nos canais pertinentes anunciados, marcelodefigueiredo.ramos@gmail.com e o DDD 51 996 14 10 41, que é o meu WhatsApp. Tenham um ótimo final de semana e um grande abraço.